a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e romperam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Aleluia. A palavra de Deus nos apresenta aqui essa experiência na vida dos discípulos com o Senhor Jesus. Mas nos mostra aqui uma experiência que, a princípio, não estava sendo tão agradável. Os irmãos puderam perceber que o texto diz que estes homens pescadores, eles já haviam trabalhado a noite toda e eles não tinham pescado nada. E de manhã cedo, então, o Senhor Jesus se apresenta a eles, aproveita o momento e pede um dos barcos emprestado, e foi o de Simão, aproveitando ali a logística do local, não é? Para que pudesse ministrar aquela multidão, de maneira que todos pudessem ouvir o ensino da palavra de Deus. Ele entra no barco e do barco ele prega a multidão na praia. Mas o que eu quero chamar a sua atenção e a minha aqui nesta noite é principalmente um momento em que a palavra nos mostra aqui que todos eles estavam enfrentando um momento de dificuldade, desânimo, quem sabe, tristes. Afinal de contas, a palavra de Pedro para o Senhor Jesus foi: não pescamos nada. Irmãos, todos nós enfrentamos momentos difíceis, complicados na nossa vida. De quem sabe dizermos a mesma coisa: não está dando certo, não estou conseguindo nada, nada vai para frente, não deu certo o meu plano, as coisas estão complicadas. Todos nós enfrentamos isso, irmãos. E os discípulos da mesma forma, eles não tinham pescado nada. Foi uma noite fracassada, irmãos. Uma noite inteira. Os irmãos sabem que quem vive da pesca, e na época viviam da pesca, a pesca é feita de madrugada. A noite toda se pesca. Não é de manhã não é um horário bom. Interessante que Jesus chega, ministra a palavra a todos que estão ouvindo, e em determinado momento ele então se dirige a Pedro, pede para ir um pouquinho mais profundo e manda lançar as redes. Pedro só atendeu, irmãos, porque foi o Senhor Jesus quem pediu. Sobre a tua palavra: Senhor, nós não pescamos nada, mas já que o Senhor está falando, eu vou jogar a rede. Talvez Pedro até não estava nem acreditando muito, mas porque o Senhor Jesus mandou, ele lançou as redes. E a palavra diz que eles pescaram tantos peixes que quase que afunda o barco.
Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, o que você tem vivido, qual é esse momento crítico na sua vida. Talvez esteja cansado, desanimado, cansado, quem sabe, até da própria vida, não é? Cansado de tudo, estou desanimado. Pastor, não vai, pastor, não dá certo, as coisas não funcionam. Pastor, o senhor chegou aqui hoje, pastor, o senhor não conhece a minha história. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. A noite toda eles não pescaram nada, mas em fração de minutos, Jesus mudou a história daqueles pescadores. Fração de minutos. E Jesus fez isso até para mostrar que Ele é Senhor. Eu tenho dito para os irmãos aqui que nós somos privilegiados, né? Nós que fomos alcançados pelo amor de Deus e estamos em Cristo. Nós vivemos a experiência de desfrutarmos da glória de Deus, vivermos o sobrenatural de Deus e também o natural. E de entendermos, irmãos, que nós precisamos confiar, crer e esperar no Senhor e no sobrenatural que age no nosso natural. Nós vamos, irmãos, muitas vezes até o nosso limite. Nós vamos, irmãos, até onde a gente consegue, a gente entende, aonde a gente vê que é possível. Mas precisamos nos lembrar, irmãos, sempre que o Senhor, Ele vai além disto. Ele vai além disso. Nós podemos fazer os nossos cálculos, as nossas perspectivas, nós podemos colocar, fazer planos, projetos, mas precisamos lembrar, irmãos, que o Senhor precisa estar neste projeto. Ou melhor, Ele precisa ser o Senhor de todo esse projeto. Precisaríamos, quem sabe, colocarmos primeiro o Senhor na nossa vida antes de fazermos os nossos planos e projetos. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui, irmãos, é que o Senhor, Ele vem e age principalmente nesses momentos. E algo interessante que eu quero chamar a sua atenção aqui em primeiro lugar. A palavra de Deus diz, irmãos, que Jesus tem uma multidão que o está ouvindo, e ele olha para a beira-mar, ou para este lago, e diz o texto que ele vê 2 barcos. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa aqui. Os 2 barcos que a palavra de Deus diz, que o Lucas narra aqui, não significa que apenas tinham 2 barcos. Flávio Joséfo, o historiador do primeiro século, ele diz que justamente nesta experiência aqui de Jesus com os discípulos, haviam no mínimo 230 barcos de pesca. 4 pescadores no mínimo em cada barco. Havia uma multidão ali. O que nos chama a atenção do texto, irmãos, e que Jesus vê 2 barcos, é porque ele vê 2 barcos que estão sendo preparados para uma próxima pesca. Depois de uma noite de pesca, irmãos, é normal e é comum os pescadores lavarem suas redes e deixá-la pronta para a próxima madrugada. Mas era comum também, no desânimo, na tristeza, na frustração, chegar de uma pescaria sem pescar nada. Afinal de contas, eu creio que o lago de Genezaré, ou o mar, não é que o texto fala, ele não era igual ao Paraíba de hoje. Então eu acredito que as redes não estavam tão sujas assim não. E principalmente porque não pescaram nada. E é normal, muitos de nós vivendo momentos de desapontamento, frustração e tristeza, a gente não daria muita bola para a rede vazia, não. É bem provável que os outros barcos estavam encerrando uma noite de pescaria e estavam guardando seus barcos, sem se importar com o preparo dele e das redes. Então eu quero chamar a sua atenção nesta noite, meu irmão, minha irmã. Mesmo em tempos de dificuldade, frustrações, dúvida, medo, insegurança, mantenha as suas redes limpas. Mantenha o seu material de trabalho preparado. Mantenha os seus dons e os seus talentos afinados. Esteja preparado. Jesus usa o barco ou os barcos desses discípulos porque eles estavam preparados.
para serem usados. Nós temos estudado já há algumas semanas sobre a necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E tenho dito que há momentos nas nossas vidas que o Senhor sempre teve e sempre terá, e é plano dele nos usar. Mas quantas vezes nós não estamos prontos, nós não estamos aptos, nós não estamos preparados. Necessário é estarmos cheios do Espírito Santo, capacitados, revestidos pelo Senhor para determinadas situações, planos, propósitos do Senhor. Eu tenho falado isso durante algumas semanas. E aqui, irmãos, o texto diz que as redes de Pedro, destes que com ele estavam, seus sócios, os 2 barcos desses irmãos, estavam prontos para a próxima pesca e as suas redes limpas. Imagine, irmãos, se Jesus ministra ao povo, os discípulos não tinham pescado nada, Jesus mandaria Pedro jogar a rede de novo se a rede não estivesse pronta? Não estivesse preparada? Com certeza não. Então eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, em primeiro lugar. Mantenha as suas redes limpas. Seus talentos, seus dons, suas ferramentas. Aquilo que você tem se preparado. Talvez você tenha se preparado para alguma coisa, para uma prova, para um teste, para um novo projeto, para uma empresa, para alguma coisa na sua vida. E até agora não aconteceu. Quem sabe vem no seu coração já, pastor, estou desistindo. Eu vou partir para outra coisa. Deixa eu te perguntar, meu irmão, minha irmã, o Senhor falou para você mudar para outra coisa? É comum nós orarmos e buscarmos algo do Senhor e de repente a gente muda de ideia, porque parece que não está acontecendo. Eu tinha vontade de alguma coisa, tinha uns planos, mas não está dando certo, não está dando certo. Eu acho que eu vou fazer outra coisa. Você está certo disso? Tem certeza disso que você está querendo fazer? De desistir, de parar? É comum, irmãos, muitos fazerem isto em momentos críticos. E é interessante que eu aprendo nas Escrituras, irmãos, que nesses momentos difíceis, complicados, em que a gente tem que, como exemplo da palavra de Deus, que eu quero ler com os irmãos aqui em Isaías 40, onde a palavra de Deus diz que há momentos em que nós temos que correr, temos que voar, mas há momentos que nós só andamos. E eu costumo dizer que o mais complicado não é o ter que correr ou ter que voar, mas é o andar, que é a rotina da nossa vida. Olha o que está escrito lá em Isaías capítulo 40. A palavra de Deus, quando o povo de Israel estavam quase que desanimando, e a palavra de Deus diz que estavam sim, de fato, alguns cansados, sobrecarregados. Mas olha o que o profeta, usado por Deus, diz para nós, para o povo de Deus. No versículo número 28, diz assim: vocês não sabem? Olha só o texto. Não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Costumo dizer que o mais complicado é a caminhada, irmãos, a rotina da vida. Há momentos que você tem que correr, tem que agir, tem que ser rápido nas suas decisões, naquilo que você está fazendo, naquilo que você se propôs a fazer. Não há tempo, irmãos, temos que correr. Há momentos que é o próprio Senhor que faz você voar. Sabe aquele momento assim que você sabe que você não aguenta, não vai aguentar mesmo, você não vai dar conta. A palavra de Deus diz que o Senhor pega você e coloca você acima das nuvens, porque as águias, elas voam acima da tempestade. Tem momentos, irmãos, na nossa vida em que a gente acha que vai perecer, que você vai morrer, que acabou mesmo. O Senhor pega você e Ele mesmo coloca você acima das nuvens.
para te dar um refrigério, para que você possa suportar, não é? Essas tribulações, lutas, problemas, dificuldades, as coisas que parece que não acontecem. O Senhor coloca você nessa situação. Mas tem momentos que, como eu disse, nós temos que correr. E temos que caminhar. Caminhar. E aí é que muitas vezes se cansam, diz o texto. Se fatigam. Irmãos, todo dia de manhã, desperta o relógio. E tem que preparar as crianças. Eu acho tão bonitinho, eu acho assim maneiro. E eu acho incrível e às vezes dá pena, né? 7 horas da manhã, 6:30 da manhã, as crianças estão bonitinhas, arrumadinhas, indo para a creche. Já viram isso? Aqueles toquinhos, né? Pequenininhos, indo para a creche, com 2, 3 anos de idade. Hoje neném vai para a creche, né? Hoje bebê, de manhã cedinho. E aí imagina você, mãe, não é todo dia de manhã, tem que acordar, levar bebê para a creche, levar bebê para a escola, criança para a escola, e tem que ir para o trabalho. Aí volta para casa de noitinha, não é isso? Aí às vezes tem culto, às vezes tem reunião, às vezes tem visita, às vezes não tem nada, morta, tem que dormir mesmo. Mas aí no outro dia, toca o telefone de novo. É fácil, irmãos? Não é. É nesses momentos que nós vamos lembrar disso, irmãos. O Senhor renova as nossas forças, faz forte ao cansado. Até os jovens se cansam e se fatigam. Mas nós temos que confiar no Senhor, irmãos. Que sempre tem algo, um renovo para a nossa vida, irmãos. Algo que você não espera. Eu queria te convidar nesta noite, meu irmão, minha irmã, a crer no inesperado. A crer naquilo que Deus pode fazer. Mas é necessário, é importante, irmãos, que você esteja com seus instrumentos de trabalho, com seus talentos, com as suas ferramentas, com seus dons, alinhados, afinados. Já pensou, você está se preparando para uma prova, você está se preparando para um chamado, para um convite, e você se preparou, e passou 1 ano, passou 2 anos, e não chama. De repente, eu desisti desse negócio. Aí você parou de ensaiar, não é? Parou de treinar, parou de estudar, parou de rever a matéria, não é? Não lavou a rede. E aí chega Jesus. Chegou a hora, cara. Olha o convite para o teste. Olha o chamado aí, ó. E aí, meu irmão, está pronto? Eu queria chamar a sua atenção nesta noite para isso. Mantenha-se firme, com propósito. Esteja sempre atento, preparado. Eu já disse para os irmãos aqui que é algo tremendo, irmãos. 230 barcos no mínimo. Jesus viu 2. Meu irmão, Jesus está vendo você no meio da multidão. Está vendo o seu preparo. Está vendo a sua dedicação. Está vendo o que você espera. Está vendo o que você está buscando. Conhece os planos do seu coração. Sonhos que Ele mesmo colocou no seu coração. Eu queria te convidar nesta noite, meu irmão, minha irmã, a não desistir do seu sonho, destes planos, desse projeto, dessa espera. A não ser que Deus tenha dito para você: ei, não é isso que eu tenho para você. Aí você muda. Como aconteceu comigo, por exemplo, né? Tendo um chamado e querendo fugir dele. E aí fui partir para outra situação. E aí o negócio estava complicado. E aí você precisa discernir isso. Por que não está dando certo? E aí você ora. Mas você está saindo do propósito. Você está saindo do projeto. Você está saindo do plano que Deus tem para a sua vida. E aí o Senhor falou para mim: não é isso que eu tenho para a sua vida. É isso. Aí você muda. Agora, meu irmão, minha irmã, se você tem caminhado, tem buscado, tem esperado, tem lutado, tem planejado para algo, e o Senhor ainda não falou para você que é para você mudar de ideia, mudar de rumo,
Presta atenção, meu irmão, minha irmã, no que você está fazendo. E volte a buscar o Senhor. Confie no Senhor e mantenha-se firme, mantenha-se em dia. Aperfeiçoe, melhore. Melhore. Busque mais. Treine mais. Eu estava comentando aqui durante o louvor, todo baixista é assim, né, Neto? Todo, pode olhar, todo baixista. Como é que é o nome do nosso irmão? Cadê ele? Imagina, Fábio, se você não está preparado, Fábio. Fábio não está treinando, Fábio não ensaiou, Fábio não está tocando mais nada. Mas agora o Neto encontra com ele e falou: Fábio, você pode ajudar a gente lá? Posso. Ele está pronto. Ele está pronto. Chegou 6 horas hoje. Esteja pronto, meu irmão. Pode ser hoje. Pode ser amanhã. Pode demorar até mais. Mas continue aperfeiçoando, praticando, melhorando, irmãos. Não é? Com as suas ferramentas. Hoje o mundo é muito rápido, né, irmãos? Hoje é tudo muito rápido. Você preparou aqui, quando você pensa que está pronto, tem coisa nova para você estudar. Não é assim? Para você ajustar. Mantenha-se em dia. Esteja pronto, meu irmão, minha irmã, para a oportunidade. Para jogar a rede. Suas redes estão prontas? Os peixes estavam lá, irmãos. Os peixes estavam lá. Por que não pegaram nada? Não sei. Não pegaram nada a noite toda. Mas os peixes estavam lá. E é tremendo, irmãos. Deus opera o seu sobrenatural, né, irmãos? Mas eu preciso também lembrar, irmãos, do natural. Ou aquilo que a gente chama de natural. Eu disse aqui, eu acho que foi hoje de manhã, a gente vive tanto essa atmosfera sobrenatural, não é? Nós que estamos em Cristo, a gente experimenta e vive a glória de Deus todo dia, experiência com o Senhor, não é? Deus agindo no natural e a gente vendo, experimentando o sobrenatural. A gente vai vivendo isso, que a gente acostuma. A gente acostuma. E a gente precisa dar graças a Deus e glorificar o nome do Senhor, até mesmo por esses milagres ordinários, vamos dizer assim. Você acordou hoje de manhã, meu irmão. Não está dando nada certo na sua vida, mas Ele te deu mais um dia, mais uma noite, mais um culto para você prestar a Ele, adorá-lo, colocar diante dele seu coração. Quem sabe experimentar nesta noite um milagre com o Senhor, uma experiência sobrenatural com Ele. É tremendo isso. Nós precisamos dar graças a Deus também por esses milagres, irmãos. Naturais. Você está respirando, você acordou. Você teve uma noite abençoada, tomou café, já almoçou. Você tem uma família. Você tem a provisão. Talvez não é aquilo que você queria. Ainda não chegou, né? Naquilo que você queria, quem sabe. Mas você deveria dar graças e glorificar a Deus por esses milagres na sua vida. Mas eu quero chamar a sua atenção também para o sobrenatural, irmãos. Os peixes estavam lá. Mas Deus agiu na fé de Pedro. Pedro, joga a rede, Pedro. Pedro era engraçado, né? Eu não sei, eu acho que eu faria o mesmo. Talvez alguém ficaria quieto, né? Bom, já que Jesus está falando, eu não vou nem falar nada. Mas Pedro tinha que dar uma resmungadinha, né? Bom, já que o senhor está falando, nós não pegamos nada. Mas já que o senhor está falando, eu vou jogar a rede. Só porque o senhor está falando, hein, que eu vou jogar. O Senhor agiu na fé de Pedro. Jesus poderia fazer os peixes pularem dentro do barco, irmãos. Lembra da Piracema que fala? Aquele troço que os peixes começam a nadar contra a correnteza? Né? Uma reportagem, de vez em quando passa e acaba repetindo na TV. Momentos em que os barcos ficavam cheios de peixes, irmãos. Pulavam dentro do barco. Não sei se os irmãos viram isso. Não é? Os peixes pulavam, simplesmente pulavam dentro do barco. Não precisava nem pescar, não. Os pescadores estavam lá. Isso aqui, irmãos, aqui. E os barcos ficavam cheios de peixe. O Senhor podia ter feito o mesmo aqui, não podia? Pescaram nada não, Pedro? Para aí. Não é? E os peixes
pularem dentro do barco. Mas o Senhor fala assim: Pedro, joga a rede, lança a rede. Sob a tua palavra, Senhor, eu vou lançar. E quase que o barco foi a pique. O Senhor agiu na fé de Pedro. Nós precisamos confiar no Senhor, irmãos. Crer no agir de Deus. E talvez, é claro, fazer alguma mudança. Alguma atitude, algum comportamento, forma de agir. Nós podemos melhorar sempre, irmãos. E crer, né, no agir, no sobrenatural de Deus. Nós podemos e devemos, irmãos, fazer melhorias na nossa vida. Lavar a rede. Vencer alguns paradigmas da nossa vida, irmãos. Não adianta orar. Não adianta orar. Tem ninguém aqui que pensa assim, não, tem? Eu aprendi que ora que faz. Ou melhor, Deus não faz nada, a não ser em resposta à oração. Você precisava crer, irmãos, e buscar mais ao Senhor. Você precisa reconhecer, meu irmão, minha irmã, a sua história, aquilo que Deus tem para a sua vida, rever aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Crer, irmãos, no cuidado do Senhor sobre a nossa vida. O Senhor tem planos, projetos, propósitos na nossa vida. Lembram de profeta Jeremias, capítulo 29? Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, de bênção, de fazer aquilo que está no seu coração. Nós precisamos confiar no Senhor, irmãos. Rever aquilo que Deus já fez na nossa vida. Lembram de Lamentações de Jeremias? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Irmãos, tem uma coisa que me chateia, me irrita até. É aqueles crentes que só falam do passado, mas só quer falar negativamente. Só quer falar das coisas que não deu certo, que deu errado. Ó céus, ó vida, misericórdia. Sai para lá. E começa a olhar para frente. Para um Deus que pode fazer tudo novo. Tudo novo, irmãos. Coloque na sua mente, no seu coração, aquilo que dá esperança, meu irmão. Jesus venceu sua morte. Te deu vida, salvação. Garantia de vida eterna. Chamou você para a sua glória. Coloque isso no seu coração, creia naquilo que Deus pode fazer, no sobrenatural de Deus. Quando eu falo isso, irmão, não tem como não lembrar de José. José, aquele caipira, aquele roceiro. Que só Deus para fazer aquilo, irmão. Pega um cara lá do interior, da roça, lá um cara que só falava israelita lá. E leva para o Egito para aprender a língua, para aprender toda a cultura, toda a ciência. E também a luta, a guerra, para se tornar o príncipe do Egito, irmãos. Passou por aquilo que ele passou, né, irmãos? Não é? Mentiram contra ele, foi preso, os próprios irmãos. Mas isso tudo era o Senhor na vida dele, porque de que outra forma, irmãos, José ia parar no Egito? De que outra forma aquele menino ia crescer e aprender a língua, toda a cultura e se tornar o que ele se tornou? Só Deus, irmãos. E a gente, quando olha essas histórias, a gente precisa olhar e lembrar que o Deus é o mesmo. E nós somos povo do seu pastoreio, chamados por Ele mesmo, irmãos. Nós precisamos reconhecer a grandeza, a glória de Deus. E é claro, irmãos, nesses ajustes, neste preparo, nesta manutenção, estamos sempre revendo, irmãos, as nossas vidas, naquilo que precisa mudança, correção, reconhecer, quem sabe, pecados. Irmãos, Pedro, quando viu o milagre extraordinário que Jesus fez, ele falou: Senhor, afasta de mim. Foi só quando ele viu este sobrenatural. Pedro já tinha visto outros milagres, mas quando ele viu esta ação do Senhor, ele falou: Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. Não tem como, irmãos, nós nos aproximarmos de Deus
vermos a sua glória, experimentarmos o seu agir na nossa vida, não reconhecemos que nós somos pecadores, falhos, fracos, na presença do Senhor. Mas precisamos reconhecer isso e buscar, né, para a sua glória. Quem é esse? Eles tiveram outras experiências com o Senhor Jesus. Quem é esse? Quem é esse? Que o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse? Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o Senhor da sua vida. Esse é o Deus que te chamou. Esse é o Deus que está aqui agora. E eu gostaria de orar por mim e por você nesta noite. Colocamos a nossa vida diante do Senhor. Como estão suas redes? Seus planos, projetos, propósitos, sua esperança, sua confiança. Quem sabe o Senhor nesta noite, Ele está dizendo para você assim: olha, tente mais uma vez. Vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é